Boa noite, amigos internautas. Está entrando no ar mais um programa Carlos Rocha na TV, pela capitalrio.com e TVC, canal 16, Petrópolis. Hoje, estou com meu grande amigo, roteirista, escritor, meu querido Fernando Drummond. Boa noite, Fernando. Boa noite, meu nobre amigo Carlos. Como está você? Tudo bem? Sobrevivendo na pandemia, né, cara? Tentando não pirar. Fernando, fale um pouquinho sobre a sua pessoa. Bom, eu sou Fernando Drummond, sou escritor, roteirista, produtor cultural, né? E em tempos de isolamento, a gente né, tem uma produtora, a produtora toda hoje, que é a dona da casa, quem quiser seguir nas redes sociais, a dona da casa Prod, com D mudo. A produtora toda hoje está fazendo trabalhos que não são o escopo da produtora propriamente dita, para poder sobreviver, né, nesse país que não se valoriza a cultura. Então, eu estou hoje aqui representando um conjunto de profissionais da área cultural, que, na verdade, né, como eu disse no início, nós estamos sobrevivendo. E brinquei com o Carlos no início, o que minha válvula de escape é escrever. Fernando, você já fez quantos livros? Escreveu quantos livros? Eu já lancei. Eu tenho dois. Seu. Você tem os dois meus, que graças a Deus viraram best-sellers, e tem um agora, uma antologia sendo lançada, com um conto meu também, e outro em setembro. E no final do ano, se tudo correr bem, início do ano que vem, a gente lança o terceiro livro. Você também é presidente de uma produtora que eu conheci e estou tentando fazer uma parceria com você, só que o vírus não está deixando. E aí, como está a produtora, dona da casa? Fala um pouquinho sobre a produtora. Olha, Carlos, falar sobre produção cultural em um país que a gente comemora e deve se comemorar, né, hoje, o projeto de lei relatado pela deputada Jandira Fegali, né, na Comissão de Cultura, presidida pela deputada Benedita da Silva. Falar sobre cultura nesse país e comemorar um investimento, né, um socorro, na verdade, de 3 bilhões de reais, né, para esse setor, onde os artistas estão passando fome, onde os músicos estão passando fome, onde os técnicos de som, roteiristas, diretores de teatro, né? Porque quando a gente fala em artista, a gente vem logo com Ivete Sangalo na cabeça, Luan Santana, né? Muitos são bons e excelentes artistas, outros nem tanto, né? Como temos a ex-atriz, que na verdade é uma celebridade, para mim do mal, que é a Regina Duarte. Mas aí a gente comemora hoje o auxílio, a liberação do auxílio de 3 bilhões de reais feita pelo Legislativo, quando nem ministério a gente já não tem mais, Ministério da Cultura. A gente não tem mais nem secretário e nem secretária da Cultura. E aí eu só vou fazer um paralelo do auxílio aos bancos da tchutchuca, né? O ministro Paulo Guedes, a tchutchuca dos banqueiros, né? Que deu 1 trilhão e 200 bilhões aos bancos. Os bancos devem estar precisando de muito dinheiro, né? Porque a gente precisou lutar muito para ter 3 bilhões para a cultura, do Fundo Nacional, que já é reservado à cultura. Ou seja, eu estou falando isso tudo, Carlos, porque se a gente dividisse todo esse auxílio dado pelo governo federal direto aos banqueiros, né,
que não foi de forma nenhuma passado pelo executivo, a gente passa uma ideia de que 3 bilhões é muita coisa, mas não é absolutamente nada. Se dividir o 1 trilhão e 200 bilhões pelo número de brasileiros, né, iria dar um auxílio para cada brasileiro, dependente de classe social, cor, raça, credo, de R$ 5.400. Então, o que se faz na cultura brasileira é o que se faz na educação, né? Nada. Ou melhor, tentam sabotar o tempo todo. E é assim que a gente vai levando, a gente vai lutando, né? E tentando se reinventar nesse momento da maior crise de nossas vidas. Mas você, na produtora você mexe com artistas, atores de teatro também, né? Mexe com Sim, tudo, né? na verdade eu digo que no Brasil a gente tem que fazer, a gente produz de funeral até o topo da pirâmide, que é o audiovisual, né? Então a gente roteiriza, a gente escreve livro, a gente produz peça, a gente produz filme, longa-metragem, documentário, curta-metragem, a gente agencia profissionais, enfim, a gente faz de tudo um pouco, né? E também faz cultura, porque na verdade a cultura é uma coisa muito. Eu costumo dizer que a cultura é surrealista, né? Porque a cultura ela está em tudo, né? A cultura nesse momento de pandemia, se a gente não valorizar a cultura, a gente surta, porque é um filme que a gente vê, é um livro que a gente lê, é uma música que a gente ouve, né? Então isso tudo faz parte. Agora imagina você aí na sua casa, que é muito bonita por sinal, né? Sem nenhum espectro cultural. O que seria de você, né? Sem ter um livro para ler, sem ter uma televisão para ver, sem ter uma música para escutar, a vida ia ser completamente E o que cinza. você está achando dessa quarentena, Fernando? Bom, a minha opinião pessoal é que eu acho que é o único remédio, né? Eu penso ser o único remédio. Eu sempre vou estar ao lado da ciência do que os médicos dizem, né? Se os médicos dizem que não há uma vacina, se os médicos dizem que não há uma alternativa, senão o isolamento social nesse momento, não há outra coisa a se fazer, meu caro Carlos. O que a gente tem que fazer é tentar diminuir os prejuízos, né, que a gente tem, tanto financeiro, quanto mental, quanto espiritual, quanto físico, né, e se recolher, não só por nós e por quem nós nos amamos. E essa. Isso. Eu vou entrar um pouquinho no governo federal. O nosso Perfeitamente. presidente, o que você está achando aí? Está meio perdido, né? No espaço. Eu costumo dizer que ele é um ex-presidente em atividade, né, Carlos? Ele é um presidente que, para mim, eu acho duas comparações que eu acho perfeitamente inadequadas. A primeira é chamá-lo de Bozo, né? Bozo foi um palhaço, um artista, né, que permeou a nossa infância, né? Então eu tenho uma grande admiração pelo palhaço Bozo. E a outra é dizer que ele é louco. Ele não é louco. Isso estigmatiza as pessoas. Ele é uma pessoa ruim. Ao sendo uma pessoa ruim, e aí a gente pega um bando de situações, como a interferência na Polícia Federal, né, muito nítida e clara, a nota agora, há pouco, né, há dias, nesse final de semana, divulgada pelo velhaco general Augusto Heleno, né, se pronuncia um autogolpe.
Então, eu penso que o presidente está esticando a corda ao máximo das instituições. Hoje, você é jornalista, você é da ABI, né, a qual eu reputo um profundo respeito, e a gente tem a notícia devastadora de que a Folha de São Paulo, a Veja, a Isto É, e, se eu não me engano, a Globo, não podem mais cobrir, né, o cercadinho ali do gado bolsonarista, né, não podem mais cobrir por questão de segurança. Isso já é o fim do Estado Democrático de Direito. As instituições acovardadas não se manifestam. O STF é afrontado e vilipendiado, né? A nossa Constituição é vilipendiada, o STF é o guardião da Constituição, e a Constituição é vilipendiada o tempo todo se faz testes, e aí vem alguém e faz uma nota de repúdio no Twitter ou envia para os jornais. Sinceramente, eu aprendi e postei hoje, a ditadura ela não avisa que está chegando, ela chega. Ao contrário das outras, essa está avisando e está deixando muito claro, né? Eu só saio de casa, Fernando, eu só saio de casa quando a autoridade médica falar, pode sair de casa. Eu vou sair. Pois é, a gente vê o caso da hidroxicloroquina e da própria cloroquina, agora, né, já retirado, o único estudo que poderia até ser baseado, né, em uma resolução do Ministério da Saúde, uma liberação, o único estudo que era francês foi retirado do ar pelos próprios autores. Ou seja, além de diversos crimes que o presidente comete, né, o presidente miliciano ainda comete mais um, que é o exercício ilegal da profissão. Cadê o Conselho Federal de Medicina? Como ele pode receitar em uma live cloroquina? E ainda, por cima, né, o pior, ele receita para os idosos carentes. Então, o que está em processo no Brasil já se viu, porque o Bolsonaro não é capaz de inventar nada. Então, já se viu na Alemanha, chama-se eugenia, né? É a purificação da raça e da classe social e econômica mais abastada. Então, te respondendo assim, bem curtamente, o que eu vejo do governo Bolsonaro, eu não vejo que ele está perdido, não. Ele tem um projeto muito claro. O projeto dele é dar o alto golpe. Ele está esticando a corda, porque ele já sabe, né, ele já tem o Centrão, hoje oficialmente o Centrão entrou no governo, então ele já sabe que impeachment ele não sofre, então ele vai testando as instituições, vai enfraquecendo Fernando, a imprensa e acaba no o que você achou da saída do Luiz Henrique Mandetta e do Nelson Teques, Bom, dois ministros da Saúde? eu sempre tive diversas divergências com a política que o Henrique Mandetta conduz, porém, vinha conduzindo de forma técnica, de forma correta o Ministério da Saúde, né? Sem sombra de dúvidas, informando a população. Eu vi uma entrevista na Globo News que ele, ao confrontar o Osmar Terra Plana, né, ele fala, e o Osmar também é médico, ele fala: nós não conhecemos o vírus, nós não conhecemos essa doença, nós precisamos conhecer a doença. E quando o egocentrismo do presidente fala mais alto, ele lima as pessoas. Então, quem está trabalhando direito no governo, ele tira, né? O Weintraub, por exemplo, ministro da Educação, que é assim, eu acho que é o pior ministro da história, assim como é o pior presidente da história, ele, em nenhum momento, faz menção de sair, apesar das pressões que já vem sofrendo. Eu já disse que dessa semana o Weintraub não passa, mas já vem sofrendo uma pressão e um desgaste constante pelo que falou do STF. Quanto ao Taixe, eu acho que ele é um perdido. Ele, sim, eu acho que é um perdido, que veio da iniciativa privada, que não conhecia nada e não conhece nada do SUS,
e não ia botar a carreira em risco, a clínica dele que ele tem aqui em Botafogo, né, em risco em assinar um protocolo que recomende o uso da hidrocloroquina. E aí hoje, quando a gente registra mais um recorde de mortes no Rio de Janeiro, e mais de 1.000 mortes, se eu não me engano, 1.049, que saiu agora há pouco o número, o presidente sorri com o governador tendo sido apreendido, independente de eu gostar ou não do Witzel, que eu não gosto, mas tendo pego o celular dele. Ou seja, deixa muito claro que o objetivo, e o vídeo da reunião também deixou muito claro que o objetivo do governo federal hoje é um só, é blindar a família Bolsonaro e se perpetuar no poder. Para alcançar isso, eles tiveram que mexer na Polícia Federal, principalmente na Superintendência do Rio. Inclusive, Carlos, eu vou lembrar um fato para você. Amanhã vai ser julgada a federalização ou não do assassinato da Marielle Franco. E agora, por uma coincidência do destino, né, para não dizer a verdade, o Rony Lessa, que é um dos assassinos da Marielle Franco, quer que se federalize as investigações, ou seja, quer que vá para a Polícia Federal do Bolsonaro. Hoje nós não temos mais Polícia Federal do Estado brasileiro. Nós temos Polícia Federal do Bolsonaro. Então, hoje, o miliciano quer que a polícia do miliciano cuide do caso Marielle. E isso, espero eu, que as instituições, principalmente o judiciário, não deixe as investigações, por mais que tenham inúmeros erros, né, que tenham mais de 2 anos sem resposta, mas que deixe essa investigação continuar no Rio de Janeiro. Fernando, amanhã tem estreia na capitalrio.com, programa Conexão Cabo Frio, às 19h30 da noite. Vai ser às quartas e sextas-feiras. O programa vai ser comandado pelo Iago, lá de Cabo Frio. Uma grande novidade lá de Cabo Frio, da política. Então, amanhã, os internautas já têm um programa novo aqui na Capital Rio, Conexão Cabo Frio. Fernando, vamos falar um pouquinho mais agora da sua produtora. Faz uma publicidade da sua produtora. Fazer uma publicidade pós-isolamento social, pós-isolamento. Você já tem algum projeto já pronto para fazer a produtora? Não, nós temos muitos projetos quando voltarmos, né? Eu tenho certeza que a gente vai voltar mais forte, mais unido, porque a distância tem nos unificado, né? A gente vai na área teatral primeiro, Carta para Van Gogh, a gente já está em fase de captação, né, com Heitor Martinez, Gus Falcão, Telmo Fernandes, Bárbara Aires, com a direção do Cláudio Gabriel, enfim, todos artistas renomados da Globo e da Record. Né? Isso é uma das nossas peças em captação. Outra peça que trata da vida de Bukowski, né, que é o melhor poeta da América, o nome da peça também vai entrar em fase de captação. Uma outra peça, samba, contando a história do samba e de um triângulo amoroso também, para captação. Então, a gente tem, na área teatral, Invicto também, com o Gigante Léo, o humorista, né? E a gente tira esse foco do anão ser um motivo de comédia, de deboche, né? Os portadores de nanismo. Então, a gente tem esses projetos na área teatral, além de Trago a Pessoa Amada, que é uma peça já de renome, que já vem de vários anos, do grande Paulo Fernando, e que a gente também vai produzir. Uma pergunta, Fernando. Em que ponto ficou aquele livro seu? Continua ainda sob júdice ainda? Eu não posso falar porque está em segredo de justiça. Mas tudo bem. Ele continua ainda. Ele ainda continua. Está em andamento, né? Já foi feita inclusive uma reclamação no STF, né?
A gente espera que o ministro Marco Aurélio se pronuncie, né, dessa censura prévia que houve antes do livro ser lançado. E você pretende lançar esse próximo livro quando? Eu pretendo lançar no pós-pandemia, mas no início do ano, é o próximo. Quando terminar a pandemia. Quando terminar a pandemia. Em relação ao audiovisual, a gente tem em fase de captação o Somente Amor, que é um filme que vai ser dirigido pela Maria Maia, com Heitor Martinez, né, com a Larissa Aires, com o Caio Padoan e grande elenco, né? Enfim, então esse... Mas, assim, o Carlos, é muito difícil hoje você ver, né, você analisar, por exemplo, a gente tem um filme para ser aprovado na Ancine. Tem uma produtora, tem uma emissora de rádio, tem uma emissora de TV, um jornal, uma revista, tem que suar muito. Exato. No mundo que vivemos. A verdade é essa. E principalmente no nosso país, né? O nosso país, a gente é marginalizado, quem trabalha com cultura é marginalizado por ser de esquerda, né? Mas, na verdade, a esquerda, ela é resistência, né? Então, o teatro... Olha, o nosso programa, esse programa Carlos Rocha, está passando também em Petrópolis também, pela TVC, Canal 16, Petrópolis. É uma parceria que eu fiz também com eles. Que legal, que legal. Eu gosto muito de Petrópolis, é uma cidade que eu amo mesmo. E muita gente assim está como te vendo Cabo lá. Frio. Fernando, você pretende fazer outro livro? Escrever outro livro? Sim, já comecei a escrever outro livro e o primeiro lugar que eu vou dar entrevista vai ser para você, mantendo a tradição do que deu certo, né? Também quero lembrar que a gente Aproveitando a pandemia para escrever, né? Sim. Eu finalizei 3 roteiros, né? E agora iniciei uma outra aventura aí, que é o que é minha válvula de escape, né? A gente também faz até casamento, como eu disse, né? A gente faz todo tipo de produção cultural e dentro desses casamentos a gente tem grandes cantores e cantoras, como a Luca, por exemplo, do Tô Nem Aí, você está lembrado, obviamente, porque foi uma música muito cantada, né? Desde a Luca, e ela é uma excelente cantora, né? Até maestros, enfim. Então a gente tem um casting muito grande que vai se chamar a Dona do Baile. Então, quando isso tudo passar, a arte vai resistir, a arte vai existir, apesar do governo Bolsonaro, apesar da Covid-19. E é isso que eu via muito hoje na votação do projeto de auxílio emergencial, né? As pessoas dizendo que a arte, que os artistas e tal, e ao mesmo tempo que muitos apoiam um governo que não valoriza a arte, né? E não valoriza justamente por isso. A gente tem aí um show de horrores, né? Tem um secretário de cultura que homenageia Goebbels, né? Tem uma outra secretária que resume a cultura no Pum do Palhaço, a Regina Sem Arte, né? E é isso, né? É isso o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro hoje, e é só para deixar de ser tão panfletário, mas já sendo impossível, né? Hoje, quando o Brasil registra mais de 24 mil óbitos, e a gente sabe, acabou de sair um estudo, que esse número é 7 vezes maior. Ou seja, a gente pode já ter mais de 100 mil mortos no Brasil. E o presidente da República ri porque um celular de um governador foi apreendido e dá parabéns para a Polícia Federal que ele está fazendo interferência. Então, assim, é de uma desumanidade, sabe, Carlos? Eu já não consigo ter mais respeito em quem apoia ele. Eu não consigo mais, porque eu acho que é uma questão de caráter já. Antes, as pessoas puderam ser enganadas, entraram num discurso que a própria mídia, e aí desculpa, Carlos, mas a própria mídia insuflou um discurso e hoje colhe o que plantou,
né? Esticaram demais a corda, e aí a corda arrebentou e pariram esse ser que hoje preside o Brasil e que é uma vergonha mundial, assim, né? Eu hoje, que tinha tanto orgulho da bandeira do Brasil, orgulho de ser brasileiro, orgulho do hino nacional, hoje eu me sinto enojado ao ver o presidente da República sorrindo e brincando com um fato que deveria ser deplorável. A gente, nós cariocas, que já sofremos Cabral, Pezão, Garotinho, Rosinha, agora Witzel, né? E aí ele ri, porque é um adversário político, ou seja, só a política e a Isso já reeleição aconteceu em interessa. todos os estados, Fernando. Não é só no Rio de Janeiro, não. São Paulo, Minas, todos os estados. Sim, mas o que eu digo, Carlos, é que a preocupação não tem que ser essa. É claro que a polícia tem que investigar e nós temos que defender sempre. Agora, ontem, a tal da deputada Carla Zambelli, ela insinuar que haveriam operações contra governadores, é óbvio que ela já estava sabendo da operação hoje. Então, a gente vê tudo acontecer e o nosso país, aí é um programa que duraria, né, 3 horas, mas a formação histórica do nosso país é de um povo que eu tendo a chamar educadamente de acomodado, para não chamar de covarde. Talvez isso nós tenhamos tanto despeito dos argentinos e dos argentinos, né? Eu acho que o povo francês é um dos povos mais lutadores que tem. E a Argentina jamais deixaria um homem desse chegar ao poder, né? Teve lá os seus problemas e seus presidentes Ô, muito, Fernando, muito na quinta-feira, às 15 horas, eu vou gravar um debate com a FENARJ, Federação Nacional de Jornalistas, o Sindicato de Jornalistas também, que a gente vai participar também de debates, sobre a violência que estão fazendo com os jornalistas. E a classe jornalística está sofrendo muita violência. E esse debate é para isso. O que você acha dessa violência de jornalista? E o pessoal que trabalha em televisão? Olha, Carlos, é princípio basilar da democracia, do Estado Democrático de Direito, a liberdade de imprensa, né? Por mais que eu não concorde com diversos órgãos, com a abordagem, com a linha editorial de diversos órgãos, né? Eu acho que tem muita gente com saudade do PT, né? Porque o PT tinha, eu posso citar vários problemas e fazer várias críticas, mas em nenhum momento, né, o PT tentou interferir na Polícia Federal e nem na liberdade de imprensa, né? Então, hoje, por exemplo, a Globo, né, que é o maior canal, ela tem os repórteres, né, quando entram ao vivo, são xingados, né, outros são agredidos. O repórter da Folha de São Paulo é agredido pelo gado bolsonarista. Os microfones têm que ser pintados ou cobertos. Como é que pode? Que país é esse? É a imprensa que deveria nos informar, e a imprensa séria, como você faz parte, ela faz o contraditório. Então Eu queria que, Fernando, tem uma... vou ter que interromper você, e o nosso tempo está acabando já. Passou rapidinho. Muito rápido, Carlos. Papo com você sempre Por passa enquanto, rápido. estou fazendo só de meia hora o programa. Mas, se Deus quiser, eu vou aumentar o número de horário e vou chamar você novamente. Tá bom, eu fico aguardando. As suas despedidas, suas considerações finais. Quero agradecer a você e toda a equipe da Dona da Casa, que tem essa parceria com você. E continua a nossa parceria. Eu e você, a parceria Capital Rio e Dona da Casa. A parceria nossa é eterna, Carlos, e trago um beijo de todos os nossos colaboradores, de todas as nossas colaboradoras. Um grande abraço virtual a você, aos teus ouvintes, aos teus espectadores.
e dizer que nós, da arte, somos os primeiros, hoje foi muito falado, parece que isso virou um chavão, mas nós somos os primeiros a parar, né? E os últimos a voltar. E também, nesse país, nós somos os últimos a sermos Eu lembrados. quero que você grave um programa e mande para a Capital Rio, programa de cultura. Faço com o maior prazer. Com o maior prazer. E assim que passar, quero que você vá lá tomar um guaraná, que eu sei que você não bebe, mas tomar um guaraná com a gente na nossa sede, que está novinha, né? A gente acabou de aprontar, mas quando isso passar, a gente vai estar mais unido e mais forte. Se Deus quiser. Muito Grande obrigado. beijo Aí pra vem ti. Beth Oliveira, o seu programa original de Petrópolis. Obrigado, amigos. Boa noite. E até amanhã, se Deus quiser, às 21 horas. Um beijo para você. Beijo.